Para a gente se perguntar se a aromaterapia serve para, para tratar, né, ansiedade, depressão e tristeza, primeiro a gente tem que saber o conceito de cada palavra dessa, de cada sentimento desse, né? O que, que é ansiedade, o que, que é depressão, o que, que é tristeza. Eu falo muito isso quando eu tô dando aula para as meninas, pro curso, né? Eu falo, olha, a gente primeiro tem que entender o que, que a gente está tratando para assim fazer as escolhas certas, né? Dos óleos essenciais certos, do protocolo certo, da aplicação certa. Então a gente tem que ter esse conhecimento básico, né? O aromaterapeuta, ele não vai diagnosticar ninguém. Ah, não, o que você tem é ansiedade, o que você tem é tristeza, o que você tem é depressão. Não é isso, né? A gente não diagnostica. Quem faz diagnóstico é médico. A gente não pode esquecer isso, né? Porque as pessoas confundem isso, né? Tem gente que procura o aromaterapeuta e fala assim: ah, eu tô com um negócio aqui na pele, não sei o quê. O que, que deve ser? Aromaterapeuta não é médico, a não ser quem é médico e aí adquiriu conhecimento de aromaterapia. Aí sim, o médico pode aliar o seu conhecimento com o conhecimento de aromaterapia e falar que ele é médico e pode fazer sim o diagnóstico. Mas aromaterapeutas sem a formação em medicina não pode ficar dando diagnóstico. E aí, quando a gente fala em aromaterapia para tratamento, a gente tem que saber o conceito do que a gente está tratando. Aí por isso que eu trouxe o tema hoje de ansiedade, depressão e tristeza, né? Porque são três coisas diferentes, três sentimentos diferentes. E aí a gente precisa saber um pouco de cada um. Bom, a tristeza é um sentimento absolutamente normal, né? Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Faz parte das nossas tarefas, a falta de ânimo, às vezes dá uma falta de alegria. Então é comum nos seres humanos sentir tristeza frente a uma adversidade, frente a uma notícia que você recebeu, não é mesmo? Então, ficar triste não é um sentimento que você tem que negar, ah, não posso ficar triste. E uma coisa que me marcou muito foi uma vez que uma pessoa me procurou e falou assim: ah, o meu pai tá com problema, tudo, né? E eu tô muito triste e eu queria ver se a aromaterapia pode me ajudar. E eu falei com ela assim: olha, você estar triste é completamente normal. Seu pai não tá bem. Como é que você vai sorrir de um lado, de uma orelha a outra, né? Como é que você vai é, ficar alegre o dia todo? Não tem como. Sim, a aromaterapia pode ajudar, ela vai ajudar a te equilibrar, vai ajudar no processo de aceitação, vai te ajudar a tentar viver essa tristeza de uma maneira mais pacífica, mais harmoniosa, né? Para quem é muito explosivo, tudo, para quem normalmente passa por uma tristeza, acaba se revoltando contra a vida, contra algumas crenças, alguma fé, né? Então, assim, a tristeza faz parte da nossa vida como seres humanos. Porque quem vive na eterna alegria, né? Quem ri de tudo é desespero, né? E até tem um desenho animado muito interessante que se chama Divertidamente. E no Divertidamente, ele é um desenho animado que eu recomendo muito quando as pessoas falam de sentimento comigo. E eu falo, olha, assiste o Divertidamente. Ele traz umas informações tão bacanas, de uma forma tão lúdica, né? Ele mostra a tristeza dentro da menina, né? Ele mostra vários sentimentos que são completamente normais no ser humano. Então é interessante a gente saber essa diferença. E o que, que é depressão? Depressão, sim, é um transtorno de humor
crônico, tá? Leva as pessoas a um estado de elas ficam impossibilitadas de realizar suas atividades rotineiras. Então, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa me procurou, marcou, né, comigo antes da pandemia, isso já faz um tempo. E ela me ligou e falou assim: Paula, eu não vou conseguir ir hoje. Aí eu falei: tá bom, aconteceu alguma coisa e tal, a gente pode marcar para um outro dia e tal. Ela: melhor. Aí, beleza. Aí a gente pegou e aí no outro dia ela me ligou e falou: eu preciso te falar o que aconteceu ontem. Eu falei: pode ficar à vontade. Eu não consegui sair de casa. Eu tava muito mal, eu não conseguia levantar da cama, eu tava muito triste, eu tava muito isso, muito aquilo, tá. Aí você fala assim: cara, eu tenho como te ajudar? Tenho. A aromaterapia pode te ajudar? Pode. Mas você tá com uma depressão profunda, então você precisa de uma ajuda de outras disciplinas que não é só aromaterapia, né? Oi, Cris! Oi, Anne! Tudo bem? Cris, que legal você por aí. Então, a gente tem que saber diferenciar quando a gente está, quando você está atendendo uma pessoa num nível de tristeza e quando você está atendendo uma pessoa num nível de depressão. Então, quando a pessoa está na depressão, que está impossibilitada de fazer as suas atividades, não consegue levantar, não tem ânimo para nada, nem para comer muitas vezes, né? Tá cheia de desesperança, aí tem sentimento de culpa, aí tem baixa autoestima, né? Tem alteração de peso, emagrece ou engorda porque desconta, né? Então, assim, quando a depressão tá nesse nível, ela é acentuada e profunda, você tem que envolver outras disciplinas, outros cuidados médicos e psicológicos. E aí a aromaterapia entra muito bem como uma terapia complementar, tá? Então, a gente aprender sobre as práticas integrativas é excelente. Uma dessas práticas integrativas é a aromaterapia. E aí as pessoas têm que saber qual é o limite de que você usa a aromaterapia para a pessoa, né? Qual é o limite, né? Qual é a linha em que você pode atuar e a linha que você não pode, que você precisa buscar outros profissionais, né? Aí a Maria colocou lá: minha filha de 8 anos está com ansiedade depois dessa pandemia. Ela fica ansiosa e compulsiva por comida, comendo demais. Está acima do peso, já usei o óleo essencial de lavanda, mas não resolve. Qual óleo essencial ajudaria nesse caso de ansiedade da minha filha de 8 anos? Porque a lavanda não surtiu efeito. Será que é necessário uma sinergia? Ah, Maria, boa! Bom caso você trouxe hoje aqui, né? O que acontece? Vamos lá. Bom, primeiro, o que é a ansiedade, né? A ansiedade que ela desenvolveu, né, por toda uma situação aí atípica aí de uma grande adversidade que todos nós vivemos, né? A ansiedade é uma busca pelo futuro, tá? É o tempo inteiro vivendo o futuro. A ansiedade é olhar para não, isso vai ficar bom, isso vai não sei o que, isso vai não sei o que. E nunca tá no presente, tá? E quando a gente está trabalhando uma criança de 8 anos, a gente tem que ter um primeiro cuidado, que é: as crianças possuem olfato mais apurado que nós. Número 1. Número 2, né? As crianças não possuem o preconceito que a gente possui, né? E o que é esse preconceito? Ah, é lavanda, não vai funcionar. Ah, é isso? Ah, eu gosto, né? Então, o ideal para a criança, principalmente que é sua filha, Maria, você pode pegar e apresentar os óleos que você tem em casa, deixar o olfato dela de forma intuitiva escolher, tá? As crianças normalmente se adaptam muito bem à laranja doce, à mandarina, tá? E
todo esse bem-estar que esse óleo essencial vai trazer para ela vai diminuir a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, vai diminuir a compulsão. Porque são ações em cadeia. Então você tem que vir de trás para frente para poder você organizar, né? Colocar a sua filha no trilho de volta, digamos assim, né? Ela não tá fora do trilho não, tá, Maria? Mas assim, o que que acontece, né? Ela tá muito ansiosa por alguma coisa que ela quer que aconteça e não acontece, talvez acabe, é da cabecinha dela, né? Quer que acabe logo o Covid para poder sair para brincar, alguma coisa assim, né? Então ela fica esperando esse momento acontecer. Essa ansiedade cresce, ao crescer a ansiedade, ela desconta no alimento. Então a gente volta, tenta reduzir primeiro a ansiedade dela, estabilizar, e aí a gente entra com outros óleos essenciais para diminuir a compulsão alimentar, né? Mas antes a gente tem que primeiro trabalhar um pouco a ansiedade. Existe sinergia? Existe uma sinergia maravilhosa, mas eu aconselho primeiro ela a fazer as próprias escolhas, tá? Um vetiver com laranja doce é maravilhoso, né? Um perfume, você tem que ver como é que ela tá usando, se é no colar, se é um roll-on, tá? Lembrando, olfato mais apurado. Então, criança sempre diluído, puro é forte demais. Vai até negar, nem vai gostar. Capaz dela ter dito, se você usou puro, pode ser que ela tenha dito, eu não gostei desse cheiro, né? E outra coisa, se ela não gostar do cheiro, se a pessoa não gostar do aroma, do odor, não faça ela usar, tá? Aromaterapia significa terapia do cheiro agradável. E se é do cheiro agradável, tem que ser agradável para quem está recebendo aquele aroma, tá? Então sempre, criança sempre diluído e ela tem que gostar do odor que ela tá sentindo, tá? E aí a gente tem que lembrar que o olfato da criança é mais apurado, tá bom? E aí, voltando ao assunto inicial, depressão e tristeza, então são duas coisas diferentes, né? A tristeza é um sentimento normal do humano, né? A melancolia e tal naqueles períodos. E depressão não, depressão é uma coisa mais séria, exige um envolvimento médico e psicológico. Você não pode ir pegar sozinha com uma aromaterapeuta e tratar uma pessoa em depressão, tá? Então, assim, eu já tive pessoas, né, que me procuraram, como eu falei no início do vídeo, dessa live, né? Eu já tive questões de jovens, né, que tentaram suicídio, que procuraram aromaterapia, e eu, claro, indiquei psicóloga, indiquei psiquiatra, indiquei, porque a aromaterapia sozinha, nesses casos, não dá certo, não dá certo. Ela entra como complementar, tá? Então eu sou muito pé no chão na hora de falar em tratamento com aromaterapia. A gente tem que saber a linha de chegar, a linha de trabalho da aromaterapia, né? Quando ela pode atuar sozinha e como ela é perfeitamente, como ela atua de forma perfeita quando complementar. Então a gente tem que saber casar isso, né? E aí a gente acabou falando ali da ansiedade, né? Da questão da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do organismo quando ele está num nível normal. Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, assim, a ansiedade, ela tem um conceito muito interessante, né, que eu busco. A ansiedade é aquilo de você querer algo para o futuro e também as questões que demonstram perigo para você te deixa meio ansiosa. E essa ansiedade é uma liberação de hormônio, tá? Como noradrenalina e adrenalina, né?
E aí dá aquela aceleração de coração, tudo e tal, do batimento cardíaco. E por que isso? Porque a ansiedade nos coloca em estado de alerta, mas ela tem um nível exacerbado que traz essas respostas aí, né? A gente tem que saber também qual é o nível que a gente se encontra de ansiedade, tá? Porque pode ter uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. A Maria falou da filha dela, né? Mas nós adultos podemos trabalhar de outras formas. Eu faço difícil uma criança trabalhar a ansiedade da forma que eu vou sugerir, mas para você que muitas vezes passa por uma síndrome do pânico, passa por um processo de ansiedade para sair de casa, o coração acelera, enxerga aquilo tudo como um grande perigo, né? O perigo, ele existe, mas não pode impedir de você dar os passos para frente, né? Então, assim, uma das formas que a gente recomenda muito para sair da ansiedade é focar em algum sentido, né? Então, se você está usando um colar, foca no que você está cheirando. E o que você está cheirando? E começa a conversar com o seu cérebro, né? Eu tô cheirando algo floral, eu tô cheirando algo balsâmico, tô cheirando verde, tô cheirando, né? E aí você vai focando o seu cérebro naquele sentido que é o olfato e ele te tira daquele processo que você estava entrando de ansiedade. Paula, não sei se é legal, não sei se vai dar certo para mim. Tá, foca em outra coisa. Foca na sua visão. Ao sair de casa, sentiu que aquele pânico tá tomando conta de você, olhe para o lado e começa a pontuar o que você tá vendo. Ali tem grama, ali tem céu, ali tem calçada, tem pedra, tem flor, tem porta. E aí você começa a focar sua mente no seu sentido visão. E isso vai te tirando daquele processo de ansiedade. Então, assim, é interessante você buscar qual é o sentido. Por isso que a gente às vezes fala em PNL, né, na programação neurolinguística, porque a gente começa a descobrir qual o sentido que nos conecta mais com o meio, né? Se a gente conecta mais pelo odor, se a gente se conecta mais com a imagem, ou se a gente é mais auditivo, né? Então é interessante fazer esse trabalho de atenção plena na hora que você está sentindo ou iniciando um processo de ansiedade, tá? E aí, como é que a aromaterapia pode ajudar nessas questões, né? A gente tem que lembrar que o olfato se conecta diretamente com o sistema nervoso central, né? E se conecta em particular com uma parte do cérebro que se chama sistema límbico do cérebro. E o sistema límbico do cérebro é onde a gente guarda as nossas dores e nossas emoções. Então é um lugar onde a gente guarda dor de perda, saudade, medos, né? É onde a gente tem as nossas reações emocionais, tá? E aí, como é que ele conecta com isso tudo aqui na cabeça? Eu tenho os cílios olfativos, que são os nossos pelinhos lá dentro do nariz, né? Ele conecta com a substância odorante e manda um impulso elétrico, né? Através do neurônio olfativo para o sistema límbico do cérebro. E aí, quando o sistema límbico do cérebro recebe aquele impulso, ele tem uma noção do que deve ser feito, como fazer. Então, o que acontece? Isso funciona com todas as substâncias odorantes, não é só com os óleos essenciais, tá? Então, qualquer substância odorante no ar, ela vai trazer reações para você. Então, por exemplo, você tá lá, você sentiu o cheiro de queimado. É automático você... Nossa, tem alguma coisa pegando fogo e você sai e vai tomar ação, tá? Então, a substância odorante, aquele odor de queimado, falou para o seu sistema de reação que existe perigo no ar. E qualquer substância odorante funciona dessa forma no nosso sistema nervoso central. E os óleos essenciais funcionam exatamente assim, tá?
E qual a diferença, Paulo? Bom, existe uma grande diferença, os óleos essenciais, eles são substâncias naturais, né? Eles são tirados lá da planta e colocados aqui dentro de um frasco pra gente, tá? Então ele carrega toda uma informação vibracional da planta aromática pra gente, tá? E essa vibração, ela também, a gente se conecta com essa vibração. E por isso a gente fala muito que os óleos essenciais, né, equilibram corpo, mente, né, e alma. Equilibra mesmo. Então você vai perceber ao se conectar com os óleos essenciais da maneira correta, respeitando, né, a natureza, respeitando todo aquele processo bioquímico que a planta passou para poder produzir aquela substância aromática, você vai ver que seu sistema imunológico ele vai aumentando. Por quê? Por todas essas questões, você aumenta a sua vibração energética, você aumenta seu processo imunológico, você aumenta todas as suas questões. E aí é um casamento perfeito que acontece, né, com o uso dos óleos essenciais no nosso dia a dia. Quem me conhece sabe, há 10 anos atrás eu era extremamente alérgica. Eu tinha rinite alérgica, poeirinha aqui, rinite alérgica. Mudança de tempo, rinite alérgica. Tinha alguém fumando do meu lado, rinite alérgica. Hoje eu não tenho mais nada, absolutamente nada. E olha que a alergia é uma resposta exacerbada, né, natural do organismo, digamos assim, e a alergia não tem cura. Mas eu me sinto assim, hoje, no máximo, eu dou um espirro e aquilo não desenvolve, né? Então é muito interessante isso, a gente entender esse processo para que a gente consiga valorizar mais o olfato. E eu falo isso porque as pessoas insistem em fazer a ingestão e muitas vezes a ingestão não é adequada, porque nós do mundo ocidental, nós temos hábitos de alopatia, nós temos hábitos de querer as coisas para ontem, né? A solução. Quantos dias eu uso lavanda e vai funcionar? E tá com o olho desse tamanho, né? Quantos dias? Não sei o quê. Não é assim, tá? Então você vai usando, vai se conectando, a sua bioquímica cerebral vai compreendendo aquilo tudo. E aí você vai melhorando o seu padrão energético, vai melhorando todas as suas questões, né, que você precisa. Um dos maiores aromaterapeutas, que é o Robert Tisler, ele fala, né, óleos essenciais são remédios dinâmicos. Por quê? Porque ele vai nos conectando, auxiliando e vai trabalhando aonde a gente precisa, tá? Então a gente tem que parar com essa mania de querer ingerir tudo, né? Então a gente, por que não pode fazer ingestão? Gente, a gente tem algo muito poderoso que é o odor, né? Que é o olfato, é o poder do olfato. É o primeiro sentido que a gente, ao nascer, digamos assim, e é o último a nos deixar, né? Então, assim, respirar é um ato inconsciente, mas que eu faço um desafio para vocês, passe a respirar como um ato consciente, tá? Então, antes de tomar um café, puxa aquele cheirinho de café para sua memória. Antes de entrar na sua casa, respire fundo o cheiro da sua sala, do seu trabalho, reconheça as diferenças, é uma delícia, tá? E aí, eu gosto de falar também, teve uma psicoterapeuta dinamarquesa que, estudando os efeitos deletérios da dependência de tranquilizantes, ela conseguiu que 16 pacientes conseguisse tirar, né, deixasse de usar o Valium, o Xanax, que na verdade é tudo o diazepam, né? Mas, lembrando, não se tira nenhum remédio alopático, nenhum tranquilizante
lorazepam, diazepam, Xanax, Vale, por aí vai. Não, aromaterapeuta não pode tirar. Por quê, Paulo? Porque aquele remédio alopático está fazendo parte da bioquímica cerebral da pessoa. Se você tirar e falar que óleo essencial vai funcionar, a pessoa pode entrar em parafuso. Então você tem que saber lidar com isso, tá? Você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, a aromaterapia pode te ajudar, pergunta pro seu médico, vamos fazer um trabalho junto? Vamos! E aí faz dar certo, tá? A experiência que eu tive com uma pessoa que eu atendi que tomava remédio e o médico combinou comigo os tratamentos, né? A gente demorou 6 meses para desmamar a pessoa, tá? Então é demorado mesmo, não é do dia para noite, tá? E quais são os óleos essenciais que a gente costuma utilizar para redução de ansiedade? Eu tenho a lavanda, eu tenho a bergamota, eu tenho o petitgrain, eu tenho a camomila romana, né? E por que eles são considerados calmantes? Porque esses óleos essenciais são ricos em ésteres, tá? O que são os ésteres? São aquelas moléculas que normalmente terminam com ato, né? Acetato de linarila e por aí vai. Então, óleo de lavanda, bergamota, petitgrain, ylang-ylang, tem como é que fala? Essas moléculas aí em grande quantidade como ativos majoritários, então acaba atuando como calmante, tá? Às vezes você também tem que entrar com óleos essenciais estimulantes, né? Aí os estimulantes é aquela pessoa que tá tão triste que tá, ó, né? E aí não adianta você tá lavando, a pessoa só vai. Aí a gente entra com os estimulantes, que é óleo de limão, rosas, tá? Geralmente são considerados estimulantes, tá? Eu tenho uma história muito bacana de difusão atmosférica de lavanda inglesa. Existe uma história, um projeto, né, que aconteceu na Inglaterra, que uma região, a área hospitalar dos idosos, né, eles fizeram uma difusão atmosférica com lavanda inglesa. E eles perceberam que, a partir desse momento, os idosos os ombros que ficavam curvos começaram a se soltar, os pacientes começaram a ficar mais despertos, mais relaxados, né? E aí, qual foi essa observação foi registrada em artigo, né? E por quê? Porque foi totalmente associado a um aroma muito comum na Inglaterra, que é da lavanda inglesa, muito comum nos jardins da Inglaterra. E aí, essas pessoas que estavam ali com idade avançada, que estavam ali triste, elas passaram, através daquele aroma, ter toda uma recordação, né, dos jardins, e aí eles passaram a conversar mais, aumentou a socialização entre eles, porque com a recordação eles começaram a verbalizar mais, né? E aí foi muito interessante essa publicação sobre a mudança comportamental através da difusão atmosférica de uma flor comum na Inglaterra, né? E aí aqui no Brasil a gente pode fazer aí com a Marcela, por exemplo, né? A Marcela é um aroma muito comum, muito associado ao passado de muitas pessoas. E imagina, né? Você fazer uma difusão atmosférica de pessoas que se recordam de forma positiva do aroma da Marcela, né? E aí eu acho muito interessante isso. E tem gente até que gosta, por exemplo, de cheiro de terra molhada. Tem um óleo essencial que tem cheiro de terra molhada. Um óleo não, uma sinergia, né? Um blend, né? Um blend com um aroma de terra molhada.
E aí, para as pessoas que gostam, que se sentem bem, né? Imagina você fazer uma difusão atmosférica naquele ambiente com o cheirinho de terra molhada. Um beijo!